No século XV, a Europa era um continente marcado por conflitos incessantes, divisões religiosas e uma luta constante pelo poder. Em meio a essa turbulência, surgiram homens e mulheres dispostos a arriscar tudo pelo que acreditavam, movidos por uma fé inabalável. Pedro de Argeu era um desses homens. Nascido em uma pequena vila na Espanha, Pedro desde cedo demonstrava uma profunda sensibilidade espiritual. Enquanto outros garotos de sua idade corriam pelos campos, ele encontrava refúgio no silêncio da capela local, onde passava horas em oração. Seu pai, um camponês devoto, percebeu a vocação do filho e o incentivou a seguir o caminho religioso. Aos 20 anos, Pedro ingressou na Ordem dos Mercedários, uma congregação dedicada à redenção dos cristãos escravizados. Foi nessa ordem que Pedro descobriu sua missão. Ele seria enviado para Argeu, um dos territórios mais perigosos da época, onde muitos cristãos eram capturados e vendidos como escravos. Para Pedro, era um chamado claro de Deus, mas para sua família e amigos, era uma sentença de morte. Ao saber da decisão, sua mãe implorou-lhe em lágrimas que reconsiderasse. "Meu filho, não vá, é perigoso demais", ela suplicava, segurando suas mãos com força. Mas Pedro, com um olhar sereno, respondeu: "Mãe, é lá que Deus me quer, e onde Deus quer que eu esteja, lá estarei." Pedro embarcou em um pequeno navio rumo ao norte da África. A travessia pelo mar Mediterrâneo era traiçoeira, o barco balançava furiosamente sob o impacto das ondas, e os ventos sopravam como gritos de advertência. Durante uma violenta tempestade, o navio quase naufragou. Enquanto todos gritavam e se desesperavam, Pedro se ajoelhava no convés rezando: "Senhor, guia-nos em segurança para que possamos cumprir sua vontade." Finalmente, após dias de agonia, avistaram a costa de Argeu, mas a chegada trouxe novos desafios. Pedro encontrou uma cidade agitada e perigosa. O mercado de escravos era o coração pulsante daquele lugar, onde vidas humanas eram compradas e vendidas como mercadoria sem valor. Os gritos dos escravos sendo chicoteados, o cheiro de suor, lágrimas e sangue impregnavam o ar. Ao ver essa cena, Pedro sentiu um nó apertar em sua garganta. Seu coração se compadeceu, e ele decidiu que faria de tudo para libertar o maior número de almas possível. Pedro começou sua missão visitando os cativos nas prisões locais. Levava consigo pequenos pães que conseguia com esmolas e uma garrafa de vinho misturada com água para aliviar a sede dos prisioneiros. Muitos estavam exaustos, famintos e doentes, com olhares vazios, perdidos na escuridão do desespero. Pedro, com sua voz suave e palavras de conforto, dizia: "Coragem, irmãos, não percam a fé. Cristo está conosco, mesmo neste lugar escuro." Com o tempo, Pedro conseguiu libertar alguns prisioneiros usando o pouco dinheiro que havia arrecadado ou trocando-se por eles. Mas seu sucesso começou a incomodar as autoridades locais. Os mercadores de escravos perceberam que sua presença estava interferindo em seus negócios lucrativos, e começaram a difundir rumores de que Pedro era um espião cristão, um inimigo disfarçado tentando minar a paz em Argeu. Certo dia, enquanto Pedro pregava e confortava os prisioneiros, um grupo de soldados invadiu o local e o prendeu. Foi levado ao tribunal do governador, onde foi interrogado durante horas. O governador, um homem severo de olhos penetrantes, olhava Pedro de cima a baixo, tentando entender como um simples frade ousava desafiar o sistema de escravidão em Argeu. "Por que você veio aqui, cristão?" perguntou o governador. "Para libertar aqueles que são meus irmãos e irmãs na fé", respondeu Pedro, sem hesitar. O governador riu com desprezo. "Você é apenas um homem." Pedro, no entanto, com um brilho nos olhos, respondeu: "Argeu pertence a Deus, e é sua vontade que estou cumprindo." Pedro foi jogado em uma cela escura e fria, sem comida ou água. A prisão era um lugar de sofrimento, onde o silêncio era quebrado apenas pelos gemidos dos prisioneiros e o som das correntes arrastadas no chão. Os guardas zombavam dele, oferecendo-lhe comida em troca de sua renúncia à fé cristã. "Aposte sua fé por um pedaço de pão", diziam, provocando com sorrisos cruéis. Durante semanas, Pedro resistiu. Seu corpo enfraquecia, mas seu espírito permanecia inquebrantável. Ele rezava incessantemente, pedindo a Deus forças para suportar o martírio. Em uma noite particularmente sombria, ele teve uma visão. Viu a Virgem Maria cercada de luz que lhe disse: "Pedro, não temas. Estou contigo. Sua fé salvará muitos." Pedro sentiu uma paz profunda inundar seu coração, e a partir desse momento, soube que sua missão era maior do que ele poderia imaginar. Os governantes de Argeu decidiram usar outros métodos para quebrar o espírito de Pedro. Ordenaram que ele fosse exposto ao sol escaldante do deserto, sem água ou abrigo, até que renunciasse à sua fé ou morresse.
Pedro foi amarrado a um poste no meio do pátio da prisão, e os guardas ficaram observando de longe, esperando que ele implorasse por misericórdia. Os dias se passaram, e Pedro não cedeu. Seu corpo estava queimado pelo sol, seus lábios rachados pela falta de água, e seus olhos quase não conseguiam mais se abrir devido ao inchaço. No entanto, ele continuava a rezar, murmurando baixinho orações que só ele podia ouvir. Então, um evento inexplicável aconteceu. Enquanto ele rezava, uma nuvem se formou no céu claro e começou a chover. A água caiu suavemente sobre ele, e Pedro abriu a boca, agradecendo a Deus por aquele milagre. Os guardas ficaram aterrorizados com o que viam. Como poderia chover em pleno deserto? Para muitos, aquilo foi um sinal de que Pedro era um homem de Deus. Mas a misericórdia da chuva não foi suficiente para acalmar a ira dos seus algozes. Pedro foi levado de volta à cela, mas desta vez não para esperar uma segunda chance. Ele foi condenado a morrer de fome e sede. Os guardas o deixaram em uma cela trancada e escura, sem comida ou água, até que seu corpo desistisse. Os dias passaram lentamente, e Pedro estava cada vez mais fraco. Ele sentia que a morte se aproximava, mas continuava a rezar, oferecendo suas dores como um sacrifício a Deus. O sofrimento era intenso. Ele sentia uma dor aguda em seu estômago e sua cabeça latejava de sede. No entanto, suas orações eram fervorosas. Ele pedia não pela própria vida, mas pela redenção daqueles que o haviam capturado, para que eles conhecessem a luz de Cristo ressuscitado. Nos últimos momentos de sua vida, Pedro teve outra visão. Ele viu o próprio Cristo, que lhe sorria e dizia: Pedro, tu fizeste o bem. O reino dos céus é teu. Com essa visão, Pedro fechou os olhos para nunca mais abrir neste mundo. Quando os guardas vieram buscar seu corpo, ficaram surpresos ao ver o rosto de Pedro sereno, como se estivesse em paz, sem sinais de dor. O governador de Argeu, ao saber de sua morte, ordenou que o corpo de Pedro fosse jogado ao mar, para que sua lembrança fosse esquecida. Mas o nome de Pedro de Argeu se espalhou como fogo entre os cristãos, que reconheceram nele um verdadeiro mártir da fé. A vida de Pedro de Argeu é um testemunho de fé, coragem e sacrifício. Ele nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé em Deus pode nos dar força para superar qualquer desafio. Sua determinação em manter sua fé até o fim e seu amor incondicional pelo próximo o tornaram um exemplo de santidade e coragem para os cristãos de todas as épocas. Podemos nos perguntar: o que estamos dispostos a sacrificar pelo que acreditamos? Como em nossas vidas cotidianas, podemos mostrar um pouco da mesma fé e coragem que Pedro de Argeu demonstrou? Ao enfrentar nossos próprios desafios, seremos capazes de confiar que Deus está sempre conosco, guiando nossos passos e fortalecendo nosso espírito. Oração a Beato Pedro de Argeu. Beato Pedro de Argeu, mártir da fé e do amor ao próximo, rogai por nós, para que, através de sua intercessão, possamos encontrar a força e a coragem necessárias para enfrentar as dificuldades da vida com fé inabalável. Ajuda-nos a amar como tu amaste, a sofrer com paciência e a lutar pela justiça e pela liberdade daqueles que são oprimidos. Amém. Que a história do Beato Pedro de Argeu inspire cada um de nós a viver com coragem e fé. Sua jornada nos lembra que mesmo em meio às provações mais difíceis, a luz de Cristo nunca nos abandona. Pedro entregou sua vida para libertar os cativos, mantendo sua fé firme até o fim. Que sua vida nos motive a sermos mais compassivos, mais corajosos e mais dedicados à nossa fé e ao amor ao próximo. Se você se sentiu tocado por esta história, inscreva-se no nosso canal Nação Histórias Bíblicas. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam o exemplo dos santos. Agora queremos saber de você. Em momentos de dificuldade, o que você faz para manter sua fé firme? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos juntos fortalecer nossa caminhada espiritual.